Boa noite, Kleber. Boa noite, Fabinho. Boa noite, presidente Tamásia. Vamos dar início aqui dos nossos trabalhos da noite, a nossa live, com um assunto muito palpitante, que é a transformação digital. Entretanto, eu quero salientar que a gente vai traçar aqui uma visão empresarial sobre o assunto, e não uma visão técnica, de algo grandioso que já está acontecendo ao nosso redor, diferente de tudo que nós já vimos. A transformação digital, ela não é mais uma questão de e se acontecer ou quando vai acontecer. A transformação digital já está acontecendo e nós já estamos mergulhados nesse mundo das coisas acontecendo ao redor da gente, e ela vai empurrando a gente para um miolo de um mundo de acontecimentos digitais que a gente nem se dá conta. Muito bem, esse foi o vídeo que nós passamos aí, circulamos aí para poder anunciar o nosso feirão. Como vocês já sabem, são 30 anos de Oriente e nós idealizamos esse feirão e essa convenção esse modelo foi muito em função do que aconteceu no mundo, que é a tal da pandemia, né? Então, já que nós não tivemos a Bradilan esse ano, que foi suspensa, a Feira da Farmácia suspensa, as outras feiras das redes associativas suspensas, nós tínhamos que arranjar uma forma de chegar virtualmente junto do nosso cliente. E assim nós fizemos. Vamos fazer um feirão virtual, vamos levar aquelas mesmas oportunidades que a gente tem das feiras presenciais para os nossos clientes de forma digital, de forma eletrônica. Eu quero agradecer aos nossos clientes pelo prestígio, né? A gente está com mais de 5.500 inscritos no feirão. Quero agradecer aos nossos fornecedores pela confiança, pelo apoio, pela parceria. Dizer que nada disso seria possível se não fosse o apoio de vocês. É um evento muito grandioso. A toda a equipe nossa interna, os nossos representantes pelo engajamento, nossos televendas, o nosso pessoal da logística. E eu quero deixar aqui o primeiro pedido para a farmácia, para pedir mesmo um apoio para esse tipo de evento, porque a gente não tem outra forma de chegar até o nosso cliente se não for através desse relacionamento online. Vocês conhecem bem a nossa empresa, sabem da paixão que nós temos pelo medicamento, né? O que nos move é essa relação intrínseca, está no nosso DNA, o remédio. São relações fortes de confiança, de muita sinergia com o mercado, de muita transparência na nossa relação comercial. E o que nos diferencia é uma empresa que a gente sempre foi vanguardista, voltada para investimento no conhecimento, valorização do capital intelectual dentro das nossas fileiras, de pioneirismo e inovação constante, de investimento em informação e em tecnologia, né? A nossa relação com os nossos fornecedores ela é muito forte, porque o modelo do nosso negócio foi um modelo que foi consolidado e deu certo. Tanto que deu certo que, graças ao apoio que a gente teve dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, hoje nós estamos entre as 10 maiores distribuidoras do Brasil. Isso nos honra muito, nos orgulha muito, mas, ao mesmo tempo, dobra a nossa responsabilidade. A nossa marca era voltada para a nossa forte capacidade de geração de demanda, uma presença muito grande dentro do PDV, com penetração em mais de 7.000 clientes nos 853 municípios do estado de Minas,
Uma outra coisa que nos diferencia muito, a grande capacidade de mobilização das pessoas. Aí não é só a equipe interna, é a equipe externa, nosso corpo gerencial, os nossos parceiros, a nossa logística em torno de qualquer causa ou qualquer projeto que a gente assume, né? Nós temos um calendário de eventos de convenção que são 3 vezes ao ano. Como agora nós estamos na pandemia, nós fizemos na sexta-feira a nossa convenção virtual, né? Um outro ponto forte que a gente tem é o prestígio junto ao nosso cliente com a confiança, né? É um grau, é um nível de relação de confiança muito forte entre nós, os nossos clientes e os fornecedores. Eu costumo dizer aqui o seguinte, aqui é bigode grosso, a gente honra trato, né? E a capacidade de formação e de valorização das nossas parcerias. Então, a gente procura valorizar os nossos parceiros nos dão a contrapartida. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas as empresas que nos apoiou nesse evento, que está nos apoiando. Então, está aqui o nosso painel, está o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão, porque sem vocês nada disso seria possível. Então, estamos aqui de público agradecendo as nossas parcerias. Bom, no mundo pós-pandemia, a gente tem acompanhado aí muita live, né? Alteração de comércio online, mudança no perfil de emprego, isso é uma realidade que está acontecendo nesse momento, né? Não justifica mais, a gente descobriu que não justifica mais manter lá um call center com 200 operadoras de televendas, sendo que esse trabalho poderia estar sendo feito em casa. Essa relação chegou até a gente com as nossas televendas, com os nossos funcionários, né? Mudanças no setor de educação, mudança no turismo, é um outro exemplo. Essa convenção nossa, ela poderia ter sido feita presencial, já está online. As feiras, como é que se impactou nas companhias aéreas, serviços de táxi, hotéis, restaurantes, né? Uma mudança muito forte. Alteração na cadeia de suprimentos e uma inversão do globalismo mundial que vai começar a se desencadear de agora em diante. Esses dois assuntos a gente vai discutir na quinta-feira com a indústria, com as grandes personalidades da indústria. E o nosso tema de hoje, que a pandemia veio precipitar a quarta revolução tecnológica, né? Ela acelerou o processo de relação nossa com a tecnologia, com a sociedade, com os meios de comunicação. O digital deixa de ser, a partir de agora, uma peça coadjuvante dentro das nossas empresas, passa a ser protagonista. O digital deixa de ser parte da empresa e passa a ser o núcleo da empresa. Então, a gente vai ter que cuidar muito bem do digital dentro da nossa empresa para a gente poder acompanhar a evolução e o progresso. Por quê? Porque as nossas relações de agora para frente, ela passa a ser uma linha muito direta com o nosso consumidor, né? Então, se vocês observarem na história da humanidade, o homem tem relatos do homem há 15 mil anos, né? Aquela senhora que foi achada lá nas geleiras do Himalaia, na China, com idade de carbono de 15 mil anos. Somente em 1765, depois de Cristo, é que houve a primeira revolução tecnológica, onde o carvão e o vapor substituiu a tração animal. Nós deixamos de carregar, fazer a logística de barco a remo e vela para barco a vapor, surgiu os navios a vapor e a entrada das ferrovias. Depois disso, veio a eletricidade, 100 anos depois, um século depois, em 1875, com o uso da eletricidade, gás e petróleo, motor a combustão, telégrafo, telefone. Em 1914, os aviões já preparando para a Primeira Guerra.
essas alterações que vieram tiveram forte impacto na economia, assim como a chamada indústria 4.0 e a revolução tecnológica vai ter forte impacto dentro da nossa economia e dentro da nossa vida. Em 1969, quando o homem pisou na Lua, pasmem, mas tem gente que não acredita nisso até hoje, nós imaginávamos que o mundo ia ter uma nova era, chamada era espacial, né? Mas ela teve o seu ganho expressivo. Foi quando nós dominamos a tecnologia da energia nuclear, começou os processos de robóticas e começaram os primeiros computadores. Na indústria 4.0, a gente já está falando de um outro ambiente de negócio. A gente já fala em impressora 3D, em banco digital, em criptomoedas, jogos online. Você vai jogar com o seu parceiro de dentro da sua casa, né? Cidades e edifícios inteligentes, satélites. Aqui em Minas, com essa questão das barragens aqui, as empresas já estão fazendo o monitoramento de barragem com realidade aumentada através de satélites. E são geoprocessamentos e essas coisas. Bom, mas o que isso tem a ver com peixe? Isso tem a ver com peixe o seguinte: o que é que nós vamos oferecer agora para os nossos clientes? Eu daqui da nossa empresa, da Oriente, com a relação com os nossos clientes de varejo e, por sua vez, o varejo com a relação lá com o seu consumidor. De forma que a gente vinha em um processo em que era mais ou menos assim, olha, a indústria vai fazer um produto, quando ela vai lançar um produto, por exemplo, no mercado, isso aqui é um shampoo, ela se preocupava com o quê? Com a qualidade do que estava aqui dentro, com a formulação, com os resultados, com a embalagem. Depois ela ia para a mídia aberta, jogava aquele produto desenvolvido na mídia aberta com essas características para que a demanda viesse. Isso começou a mudar. O produto hoje, além dessas características de qualidade, formulação, resultado, embalagem, vem algo mais aqui dentro, vem uma inteligência digital por detrás do produto. Por quê? Porque a gente tem um cliente que a todo momento está fazendo novas experimentações de compra desse produto. Então, a gente deixa, de certa forma, de vender apenas um produto, passa a vender um pacote de produtos junto com um pacote de mídia digital, um pacote de produtos junto com um pacote de inteligência digital agregada, de forma que a cada experiência de consumo que o consumidor tem lá na rua, ele tem o seu nicho de influência, a sua área de influência, e que vai dar a ressonância sobre esse produto positiva ou negativamente, né? Então, quando a gente fala em transformação digital, a primeira coisa que vem à mente da gente é o seguinte: olha, gambiarra não tem jeito mais. Então, está decretado o fim da era da gambiarra. Aí o cliente nosso está lá na sua farmácia, lá no Vale do Jequitinhonha, bota a mão na cabeça e fala: Benício, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que fazer um investimento gigantesco em informática para me entrar nesse mundo. Não, de jeito nenhum. São investimentos baratos. Um computador hoje de boa qualidade, um computador de R$3.000, né? Um computador excelente é um computador aí de R$6.000. Agora, precisa de ter plataformas digitais consistentes, né? Precisa de ter gente com um mínimo de capacidade, não pode ser, vamos dizer aqui no linguajar popular, totalmente orelha seca. Mas esse processo, ele já está dentro das empresas, né? Ele já, sem querer, a gente já foi empurrado para esse sistema. De modo que a empresa seja pequena, média, seja grande, ela vai ter que evoluir. Por quê? Porque nós já estamos nesse jogo. Então, quando você entra lá no Google, que você digita lá o nome de uma empresa, veja bem, eu moro aqui em Patinga, no bairro Veneza. Aí eu vou lá, digito lá no Google, Drogaria Veneza de Patinga, por exemplo. Então, aí aparece lá para mim, ó, a foto da
da drogaria, já aparece aqui o endereço, horário de funcionamento, telefone, perguntas e respostas, horário de pico, avaliação. Essa aqui tem uma avaliação de 4, aqui à direita da tela, 4 estrelas e meia. Comentários, tem 168 comentários na hora que eu printei essa tela aqui. Quanto tempo o cliente fica dentro da loja, está aqui, 10 minutos. Aí você tem lá um clique aqui, você clica aqui e entra na página dele do Facebook. Entra lá no Facebook, tem lá, quando eu cliquei lá, tinha lá 1.525 curtidas, 430 consumidores fizeram o check-in no Wi-Fi num período, eu não me lembro o período que tem, não lembro se tem essa informação lá também, mas lá tem o link de WhatsApp, tem um link para e-mail, tem propagandas, tem fotos, e isso é uma farmácia pequena. Essa drogaria aqui é a drogaria do Laender, nosso amigo, nosso parceiro aqui de Patinho, meu vizinho, meu cliente. Falei com ele, olha, eu vou mostrar para a turma lá, que é o seguinte, isso aqui não é luxo de empresa gigante, de grande rede. São coisas que qualquer um pode fazer. Então, quando você entra lá no Google, através do sistema do Google, do Analytics, ele já traz para você essas informações. De modo que não tem jeito de correr, irmão. Você entra dentro da farmácia, pede a senha do Wi-Fi para a farmácia, para você entrar no Wi-Fi grátis, os seus dados já estão capturados e esses dados já começam a servir de base para informação que as empresas precisam. Então, esse processo é um processo irreversível. A decisão aqui, ela não é de se eu vou ou se eu não vou. A decisão ou eu vou me inserir em definitivo nesse mundo digital, ou eu vou assistir a minha empresa envelhecer numa velocidade da luz, né? Então, essa é a nossa realidade atual do mundo digital. É muito melhor a gente fazer essas modificações de dentro para fora da nossa empresa do que esperar que o mercado se incumbe dela. Porque o cliente que está interagindo, se a sua farmácia não estiver interagindo com esse cliente, ele vai passar a interagir com outras. E são empresas que são basicamente empresas do mesmo tamanho. Não precisa de ser uma empresa gigantesca para começar a entrar nesse mundo. Entretanto, a gente precisa de preparar algumas outras ferramentas extras que a gente vai ver nesse contexto, né? No ano de 95, eu me lembro bem que foi o ano em que as farmácias começaram as suas informatizações, a colocar computadores, o surgimento do computador pessoal, o surgimento e a expansão da internet banda larga, a implantação dos softwares de gestão, cujos objetivos únicos e exclusivos eram melhoria dos controles de gestão dentro da empresa, redução de custos, errar menos, né? Procurar errar menos, ser mais assertivo, aumentar a eficiência de gestão. Esse era um negócio que rolou entre 95 e 2000 dentro dos nossos negócios, dentro das nossas farmácias. Investimento em tecnologia e software de gestão para poder melhorar processos, controles e custos, né? O nosso guru que está conosco hoje aqui, o Edson Tamassia, numa palestra que ele foi fazer para a nossa equipe de venda no Tauá um tempo atrás, ele disse que foi questionado uma vez a respeito do negócio de farmácia, perguntaram para ele que bom negócio que ele conhecia, ele disse assim, olha, eu conheço 2 bons negócios na minha vida. O primeiro é uma farmácia bem administrada. O segundo é uma farmácia mal administrada. Palavras do nosso querido presidente da Febrafar, do Edson Tamassia, né? Então, esse período foi o período onde as empresas se concentraram nos sistemas de gestão. De lá para cá, nós estamos falando de 2 décadas. Olha que salto que nós demos. A internet hoje, ela ensina para a gente até como ganhar dinheiro. Então, assim, os processos digitais, eles foram automatizados. Eu estava citando um exemplo de quando se entra
com a senha do Wi-Fi dentro da farmácia, ele te dá até o tempo que o usuário ficou ali dentro do seu estabelecimento, né? Aí a gente começa a falar de tecnologia de nuvem, a gente saiu do disquete, passou para o CD, eu nem lembro mais. Aí do Drive, agora nós já estamos nas tecnologias de nuvem, né? A gente salva o backup da nossa empresa, as informações, eu não sei aonde, diz que é uma tal de nuvem, mas só sei que ela existe, está num provedor lá não sei aonde, né? E são centenas de aplicativos, são dezenas de mídias sociais, né? Aí a gente entra lá no HTML, que é o aplicativo para estruturação de páginas, e já está na fase 5, né? De forma que você não precisa ser um grande especialista para criar um blog, né? São funcionalidades muito dinâmicas para criar um site, né? Nós estamos falando hoje em dia de rastreadores. É só observar o painel de um carro hoje e observar o painel de um carro de 20 anos atrás. A gente já tem um display com um radar, com mapeamento, né? Então, nós estamos já entramos definitivamente nas eras do satélite, dos games, né? Dos Smart TV. Meus filhos lá em casa, eu não sei se eles sabem qual que é o canal das TV abertas, né? E olha que eles não são novinhos, não. É um de 24 e outro de 27 anos, né? Para o Smart TV e para outros programas. De repente, eu estou dentro da minha farmácia ou um comerciante está dentro da sua mercearia, de repente abre um grande supermercado perto do lado dele, ou que seja um supermercado mais bem estruturado. Aí o cara fica encucado, falando, mas de onde que veio esse cara vir abrir uma loja aqui no meu bairro, ou na minha avenida, ou no meu quarteirão? Então, olha só, hoje já a utilização do geomarketing já é uma ferramenta disponível para as empresas, né? Nós estávamos falando aqui há pouco do Edson Tamácia, a Febrafar lá e a Farmacas já utiliza esses dados, ou seja, são dados que a inteligência artificial captura das pessoas, né? Com os seus acessos em sites de busca e de pesquisa, aonde você detém o perfil de consumo das pessoas, os hábitos, como é que é o perfil, vamos dizer, da concorrência, o perfil de renda, o mapeamento de cidade, de bairro, quantos carros passam, quantas pessoas passam, isso através do geomarketing, né? É um programa aí, me parece, chama-se GeoFusion, né? De forma que, dentro do nosso negócio, isso também é uma realidade, né? Eu ouvi uma frase de um cara da XP Investimento, numa palestra que eu estava assistindo. Ele disse assim: olha, eu acredito em Deus, o resto você tem que me provar. Por quê? Porque hoje está tudo auditado. Então, olha, essa era de transformação digital, as empresas nossas já estão dentro do negócio. Então, quando a gente solta aqui, por exemplo, os KPIs de qualidade, por exemplo, de positivação de cliente, número de itens, de mix de produto, etc., esses resultados a gente já tem eles todos consolidados. É a inteligência artificial interferindo dentro dos nossos processos empresariais, né? A tecnologia, você não precisa de ter uma empresa para vender tecnologia, mas a cara da sua empresa, com certeza, ela vai sendo estabelecida, conhecida e reconhecida pela forma de abordagem, pela tecnologia que ela utiliza. Então, hoje, por exemplo, aqui na Oriente, qualquer cliente entra no nosso aplicativo, lá na beirada da praia, tomando a sua aguinha de coco, entra no nosso aplicativo e vai fazer pedido. Olha que já tem 3 anos que está sendo usado, né? A gente já tem outras ferramentas de interatividade com os balconistas.
nosso companheiro Ricardo, lá da Neoquímica, vai estar com a gente daqui a pouco. Já tem lá o Neofarma Excelência, onde os nossos balconistas estão interagindo conosco com a Neoquímica, né? Nós temos aqui o Clube Oriente, que é um clube também que está em desenvolvimento de interatividade dos balconistas com a nossa empresa. Para quê? Para a gente estreitar esse laço tecnológico, esse cordão umbilical tecnológico que vem para dentro da nossa empresa. Então, é a tecnologia interferindo nos nossos processos. Cada vez que um cliente liga para o nosso saque reclamando de um problema de avaria ou de entrega, isso vai automaticamente lá para o nosso painel de separação e lá na linha de separação o nosso gerente de logística vai ter que tomar as providências para reduzir, para melhorar os nossos processos, para reduzir as avarias, reduzir as devoluções por erros, né? No marketing, como é que a transformação digital interfere no nosso marketing? É uma comunicação que a cada dia ela se volta para o universo digital. Há um tempo atrás, vocês recebiam aí nas suas lojas os nossos panfletos, era um folheto duplo A4, com todas as nossas ofertas, aí pelo correio. Imagina o custo disso, de papel, impressão, correio e distribuição. As empresas utilizavam de jornais impressos, rádio, televisão, revistas, para poder fazer a sua geração de demanda, para poder fazer a sua divulgação. E isso está migrando numa velocidade muito grande sites, né? Para o YouTube, para o Facebook, está migrando para as mídias digitais a passo largo. A conquista das economias, elas se davam através da produção em massa. Então, eu vou pegar esse produto, eu vou jogar nele uma escala gigantesca para diminuir o custo. Daí eu vou, por rádio, jornal, televisão, fazer a minha mídia para gerar demanda. Dentro daqueles conceitos que eu falei com vocês anteriormente, né, do conceito de alta gestão, de eficiência e produtividade. Só que isso vinha de uma forma unilateral, ela vinha daqui para a rua, ela vinha de dentro da empresa para a rua. Atualmente, essa relação está mudando. As empresas estão pesquisando os hábitos de consumo do cliente lá através da inteligência digital, da inteligência artificial e trazendo esses hábitos e necessidades do consumo para dentro dos seus departamentos para poder melhorar os seus produtos, um produto que passa a falar, a conversar com o cliente cada vez mais, né? Então, a empresa que antes fabricava esse produto em escala, ela passa a considerar muito mais as tendências de consumo do nosso meio social, né? Quanto ao usuário, o que a transformação digital provocou? Antes, as empresas produziam e gerenciavam os próprios dados. Então, olha só, os dados que eu tinha aqui na minha empresa, anteriormente, eram só meus. Hoje, eu já tenho os dados de mercado. O concorrente tem os nossos dados, né? Tem os nossos dados, mas nós também temos os dados deles, né? Então, hoje os dados são compartilhados. Veja bem, olha, voltando aqui na página anterior, esse modelo anterior de panfleto, jornal, rádio, televisão e também o modelo de comunicação de layout das empresas com o ambiente de negócio, eles eram muito facilmente copiados. Outro dia eu questionei um amigo aí que tinha uma rede de lojas aí que estava igualzinha a outra. Ele falou assim, puxa vida, até a cor é a mesma, até o amarelo é a mesma. Vocês se lembram muito bem quando surgiu a Farmácia do Trabalhador, né, a FTB, aí apareceu a FTB Capixaba, a FTB do norte de Minas, a FTB do Vale de Jequitinhonha, a FTB do sul da Bahia, Farmácia do Povo Trabalhador, Farmácia do Povo Brasileiro, cópias que às vezes passavam desapercebidas, embora fossem caricaturas. No mundo digital, essa relação muda-se um pouco, né?
Na mídia digital, nós temos um cliente que está lá interagindo com esse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser papagaio de pirata. O que aconteceu na década de 2000 até 2010? Apareceu palestrante de tudo enquanto é raça e cor e gênero. Todo mundo era palestrante. Agora apareceu os coaching. Todo mundo é coach, né? Mas a gente vê que conteúdos são poucos. Então, a gente tem que evitar cópia simples, né? O consumidor não vai aceitar mais o papagaio de pirata, pessoas que falam que não tem conteúdo, né? Veja o que está acontecendo conosco hoje. A gente lançou aqui a nossa campanha de Oriente 30 anos para poder homenagear, prestigiar os nossos clientes, os nossos fornecedores. Tão logo nós lançamos no ar, já vem um outro lá falando que tinha 16 anos, o outro que tinha 27 anos, o outro que tem 52 anos. Porra, se o cara tem 52 anos, por que não fez uma festa de boda de ouro, né, para os clientes dele? Então, fica copiando de forma caricaturista. E nós estamos com um consumidor que está aqui, ó, ligado dentro da inteligência artificial. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para poder não cair, não botar a nossa empresa no ridículo, porque o consumidor está ligado, né? Então, veja bem, o usuário é peça muito importante, né? Os dados são produtos de relações e interações dinâmicas e orgânicas, né? Na indústria digital, esses dados são interligados e são interdependentes, né? Isso, às vezes, eleva o nível de complexidade, não que a pequena farmácia tenha medo de entrar nesse mundo, eleva um nível de complexidade em função das suas análises, porque os dados são muito mais complexos. Mas, em compensação, o resultado é praticamente com 100% de assertividade. De forma que os dados hoje é o novo petróleo, né? Quem tem informação tem poder. Do ponto de vista do cliente, a gente sai da conquista de economia através da produção em massa, como eu já disse, para empresas influenciadas por rede de cliente. A gente, quando considerava as suposições só de alta gestão, desempenho, produção em escala, baixo custo, agora a gente tem que considerar a tendência e o comportamento do consumidor. A gente criava de forma unilateral, como eu disse para você, de dentro para fora, e empurrava aqui para o mercado através do sistema de mídia. Agora a gente vai ter que repensar o modelo de como o nosso consumidor está demandando, né? Nos sistemas de softwares, houve uma grande transformação, né? Essas coletas e avaliações, como eu disse para vocês, o exemplo lá da Drogaria Veneza, ela passa a ser em tempo real e em escala. Por quê? Porque todo mundo que acessa já está lá catalogado. Quando você abre, por exemplo, a Netflix, com o seu nome, eu abro lá Benício Machado como usuário, já vem uma escala de filme, porque já sabe que tipo de filme que eu gosto. Quando eu abro lá o Spotify, a mesma coisa, ele sabe que eu sou caipira, eu sou sertanejo. Aí já vem lá aquela oferta de música sertaneja para nós. De forma que essa coleta de avaliações, ela se dá em tempo real e trazidas pelas interações que o usuário está dizendo, né? São softwares que transformam essas informações em dados. Bom, como é que as empresas vão lidar com esse negócio? Quais são os pilares que sustentam essa transformação e essa iniciação digital dentro das pequenas empresas, ou médias ou grandes? Primeiro, o seguinte, o modelo da empresa não pode ser uma empresa cintura dura, né? Tem que ser um modelo desbloqueado, um modelo participativo. Nós criamos aqui na Oriente, inauguramos há 2 meses atrás, o nosso departamento de tecnologia e inovação. Só tem um funcionário, que é o gestor do projeto, que é o Gustavo. Mas, o que o Gustavo fez? Abre essa participação para todo mundo. Então, o modelo da empresa para dar certo numa empresa digitalizada, ágil, ele tem que ser um modelo
participativo, engajado, leve, onde todo mundo pode opinar. Não é casa de mãe Joana, mas opinar de forma para você ir construindo os seus processos. Utilizar a experiência do cliente, então, é o modelo de empresa, experiência do cliente e facilitação das operações. O cliente ele tem que ser interativo para a gente aproveitar as suas experiências, dar acessibilidade a esse cliente e quanto mais compartilhado, melhor. E as operações, elas têm que ser quanto mais flexíveis, melhor. A empresa tem que ter velocidade na sua transformação dos seus processos e agilidade, de forma que uma estrutura hierarquizada, rígida, ela não vai resistir o dinamismo da digitalização e da transformação digital. Aqui não se trata de empresa grande, pequena ou média, trata-se de empresas flexíveis, engajadas, participativas e compartilhadas. De forma que, resumidamente, do ponto de vista empresarial, são essas as considerações. A gente precisa de entender que nós temos influenciadores digitais com 10 milhões de seguidores, com 5, com 20, mas nós não podemos esquecer que a gente tem aqui dentro, olha, os grupos de WhatsApp de família, né? Os grupos de comunidade. Tem um rapaz aí que tem um grupo aí de pescaria, mas aqui em Patinga tem um outro grupo de pescaria, né? Eu tenho 2 amigos com grupo de pescaria. Tem comunidade de boteco. Então, isso aqui agora virou um Big Brother. Pode ser muito útil para a gente, mas pode ser o caos se a gente não levar em consideração que a tecnologia e a transformação digital ela veio para ajudar na satisfação humana, né? A tecnologia sendo utilizada para que nós, aqui dentro das nossas empresas, dentro dos nossos processos de gestão, a gente consiga entender quais são as preferências dos nossos clientes, quais são os seus gostos, até as suas vaidades, os seus desejos, os seus sonhos e, principalmente, as suas necessidades. De forma muito resumida e breve, é o que a gente tinha para falar sobre transformação digital no dia de hoje. Quero chamar o Kleber, o Fábio, o Edson, o Ricardo. Coloca o Ricardo aí junto com a gente. Então, as considerações sobre transformação digital, meu presidente, de certa forma, para a gente ir entendendo como é que nós vamos mover a farmácia para esse mundo. Mas antes de chegar lá, nós gostaríamos de cumprimentá-lo, aqui, o nosso guru, presidente da Febrafar, o Edson, uma pessoa muito conhecida no Brasil, está entre as pessoas mais influentes do nosso segmento, dado o seu conhecimento, experiência, o seu ativismo e liderança. O Kleber é nosso gerente de vendas, Fabinho, nosso diretor, está aqui conosco, nosso diretor administrativo e de operações, e o Antônio Ricardo, representando aqui a Neoquímica, está aqui com a gente, o nosso divisional. Já posso começar levantando a bola aqui, Fabinho? Fica à vontade, Benício. Primeiro, então, assim, agradecer mais uma vez ao Edson pela honra de estar conosco nessa data tão especial para a gente. Ele sabe o quanto que o carinho que nós temos por ele, o quanto que ele é importante dentro dessa empresa. Exatamente. O Ricardo também, um grande parceiro comercial. Então, presidente, a gente vai chegar lá nessa questão da transformação digital para você falar para a gente. Mas nós gostaríamos de levantar uma bola aqui, vamos falar um pouquinho sobre comércio farmacêutico. Nós vimos uma reportagem, inclusive sua, há pouco tempo, em que nos últimos 4 anos
aproximadamente 32 mil drogarias foram abertas no Brasil e, no mesmo período, 26 mil drogarias foram fechadas. Aqui em Minas Gerais, somente no ano de 2019, 1.280 drogarias foram abertas e 1.057 tiveram as suas portas fechadas, encerraram as suas atividades. Então, sobre essas afirmações, nós queríamos que você ajudasse a gente a entender. Primeiro, se o mercado farmacêutico continua na prosperidade que nos trouxe até aqui, se ele continua evoluindo, desenvolvendo. Segundo, de que forma que esse mercado vai continuar progredindo e quais são os maiores erros e daqueles que tiveram que sair do mercado e quais foram os maiores acertos desses que estão prosperando dentro desse mercado. Palavra com você, nosso presidente da FEBRAFARM. Bom, primeiro, obrigado, Benício, obrigado, Fabinho, Kleber, obrigado à Hypera pela parceria, obrigado pelo convite, um prazer enorme, Ricardo, estar aqui com vocês e trocar essa ideia, poder compartilhar um pouco aqui da minha visão de mercado com todos os presentes, que não são poucos, nós estamos com um número bastante relevante, significativo de pessoas na sala, então minha responsabilidade só aumenta, sobretudo porque sei da grandiosidade do evento, sei também de todas as próximas reuniões que vocês têm durante a semana, lives, todos com pessoas muito importantes. Tenho certeza que se todo mundo que está nessa sala que puder repetir e voltar nos dias seguintes, todos os dias vão ter conteúdo de bastante qualidade. Eu acho que vai contribuir muito para o engrandecimento, para o enriquecimento tanto do evento de vocês quanto do conhecimento dos nossos lojistas, dos varejistas brasileiros. A tua pergunta por si só dá uma live inteira, dá para responder, ficar umas 3 horas para responder isso aí. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo sempre, que já falo isso há muito tempo mesmo, que eu digo o seguinte: o mercado hoje ele não é nem pior e nem melhor do que ele foi no passado, só os desafios que são outros. Porque se a gente pegar o momento atual, é muito provável que a gente ache que nós estamos vivendo o pior cenário do mundo nesse momento que nós estamos hoje. Não necessariamente por causa da pandemia, mas também por causa da pandemia, por causa desse momento tão incerto, esse momento tão complexo da economia mundial, da situação de saúde, da calamidade de saúde mundial, não só do Brasil, mas porque você tem muitas incertezas pela frente, você tem muitas coisas que você não sabe exatamente o que vai acontecer, não sabe qual será o nosso futuro, o futuro da economia, o futuro do nosso mercado. Mas se a gente voltar para 2019, como você disse, de aberturas e fechamentos de loja em Minas Gerais, o cenário não era muito diferente. O cenário não era muito diferente. Enquanto você tem aproximadamente 1.200 pessoas ou 1.200 empresários que entenderam, enxergaram a oportunidade que o mercado está oferecendo, 1.100, quase 1.100 farmácias não conseguiram prosperar, não conseguiu nem sobreviver no mercado. Exato. E por que isso acontece? Exatamente um pouco pelo que você colocou da transformação digital, por tudo que a gente está vivendo da transformação digital, mas a transformação do mercado farmacêutico como um todo. Eu tenho uma definição para a transformação digital, Benício, que ela é um pouco mais ampla do que você usou. A gente usa eu tenho até uma palestra que eu falo um pouco sobre isso. A transformação digital é um processo ao qual as empresas se utilizam do que há de mais tecnológico na atualidade para aumentar a produtividade, consequentemente, potencializar os seus resultados. Ela consiste num processo amplo no qual a tecnologia passa a ocupar um lugar central na sua organização. Então, a gente tem que começar pensando em tecnologia muito antes de pensar na digitalização do consumidor, muito antes da gente pensar
nas redes sociais. Nós temos que começar a pensar na tecnologia, no processo de gestão das nossas lojas, no processo de gestão de indicadores, no sistema de pedido eletrônico, na utilização dos softwares de gestão da farmácia, de uma forma plena, onde que eu consigo fazer gestão de curva ABC, onde que eu consigo fazer a gestão de indicadores, eu consigo medir performance da equipe, eu consigo entender ticket médio, eu consigo entender CMV, eu consigo entender custo fixo, eu consigo entender custo variável, porque é a partir dessas decisões ou dessas informações que eu tomo as decisões assertivas, que eu entendo qual que é o meu modelo de negócio, eu entendo qual que é a minha característica, se eu sou uma farmácia de serviço, se eu sou uma farmácia de preço, se eu estou mais voltado para uma característica ou para outra. E é importante a gente entender que não tem um modelo certo, um modelo errado, tem um modelo bem gerido. Ambos eles têm condição de prosperar. Então, só para a gente, esse número corrobora muito para aquilo que a gente está vivendo hoje. Não pense que a gente está vivendo um cenário desesperador, porque desesperador para alguém foi 2016, desesperador para outro foi 2017. Esse final de semana eu estava aqui trabalhando em casa e avaliando, a gente estava contratando um palestrante e eu fui avaliar o conteúdo dele. Aí eu peguei uma palestra que ele estava fazendo, que estava no YouTube, de 2018. Se você fechar os olhos e ficar só ouvindo o cara, você fala, esse cara está falando de 2020. Porque é exatamente o que ele falava em 2018, de desafio, de economia em queda, da recessão, é mais ou menos o que a gente vive hoje. Tem um mercado para prosperar, sim, Benício. Tem um mercado que vai gerar muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, tem um desafio absurdo, enorme, tá? Enorme por parte de nós, dos nossos lojistas, de todos nós que somos do varejo, e eu sou varejista, então eu posso falar em nome de todos, tá? Que é a nossa capacidade de adaptação aos novos desafios que o mercado nos impõe. Tá? E esses desafios, eles são contínuos, ele é desde sempre. Essa abertura e fechamento de loja sempre existiu. Então, não é para hoje. Então, os desafios só que são outros e a gente tem que entender que a gente tem que nos adaptarmos a eles. Então, por consequência, acho o seguinte, tem um mercado de oportunidade, mas tem um mercado enorme de desafios para a gente discutir aqui hoje. Presidente, então veja bem, mas quais são, então, os maiores erros e os maiores erros daqueles que foram compelidos a sair e os maiores acertos daqueles que ficam? Ele está mais centrado, por enquanto, nessa área de gestão, resultado, avaliações, que você disse. Eu acho assim, Benício, a gente tem que começar, primeiro, para que você tenha sucesso, você tem que ter humildade. Tá? E a humildade começa na forma de você analisar seu negócio. Tá? A gente tende a ter muito uma característica de olhar o mercado e dizer assim, lá na minha cidade, o mercado se comporta desse jeito. Lá no meu estado, o mercado tem essa característica. Lá onde eu estou, não é bem assim, as coisas não funcionam desse jeito. Eu acho que é muita pretensão a gente, como ser humano, como um ser, achar que conhece a cabeça de 5, de 6, de 7 mil pessoas. É muita pretensão a gente achar que eu sei como é que o meu cliente se comporta. Isso é falta de humildade. Você falou uma frase na sua palestra agora há pouco, e só para te corrigir, ela não é do XP, quem fala aquilo lá o tempo todo é o Eduardo da Equilvia, que é: em Deus nós acreditamos, o resto me traz dados. Que o Eduardo usa isso em toda a abertura de palestra que ele vai fazer da Equilvia. Ele tem até, inclusive, quem é o autor da frase, que é um americano.
E você usou aquilo lá, eu acho que a gente pode usar aquilo também como uma referência. A gente tem informações disponíveis de estudos de mercado, nós temos pesquisa, a Febrafar mesmo disponibilizou uma pesquisa enorme com consumidores no início do ano, essa pesquisa é pública, todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo com o mercado, e a gente às vezes tem a pretensão de não acreditar em nada disso e achar que nós sabemos mais do que o que está todo mundo falando. E aí a tendência é que a gente toma a decisão errada. Porque a partir do momento que eu tomo decisão baseado no meu feeling, eu não estou tomando uma decisão assertiva, eu estou tomando uma decisão daquilo que eu gosto, daquilo que eu acho que deveria. Aquilo que eu acho. Então, eu começo a criar resistência para a minha própria mudança. Então, por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu falar por que só a farmácia tem desconto, supermercado não tem desconto? A gente já ouviu falar isso um monte de vezes. Monta um supermercado, então, para não dar desconto. Então, não fica reclamando do lugar que você está. Por que farmácia tem desconto e supermercado não tem? Porque farmácia tem PMC. Então, você trabalha com PMC, você tem que dar desconto. Se você trabalhar com supermercado, você tem que fazer promoção, que é a mesma coisa que nós fazemos na perfumaria. Mas eu arrumo um jeito de justificar que desconto não é um caminho. Uma outra situação, por exemplo, que é muito comum a gente ouvir, é porque o lojista quer justificar, às vezes, uma forma dele administrar, ele fala assim, tem uma pesquisa, ele foi num palestrante qualquer da vida e fala assim, tem uma pesquisa que mostra que 70% dos clientes preferem atendimento do que preço. A gente só tem que entender qual o contexto, onde que foi feita essa pesquisa, se nós estamos falando de roupa, se nós estamos falando de capacete, se nós estamos falando de tênis ou se nós estamos falando de remédio. Porque se você for comprar roupa, talvez o preço não tem tanta relevância assim. Se você gosta de pescar, então você vai lá comprar uma vara, uma carretilha, ela vai custar R$2.000, você não vai ficar perguntando o preço em tudo quanto é loja para comprar uma carretilha, porque tem valores diferentes, mas nós estamos falando de comprar remédio. Então, o preço ou o aspecto preço, ele é muito relevante. Mas como eu prefiro acreditar numa coisa que não é real, mas eu gostaria que fosse, aí eu atendo 100 clientes, 2 ou 3 ou 4 no final do dia chega para você e fala, eu venho aqui por causa do atendimento, não é que seja errado, mas não serve de referência para você achar que todo mundo só vai lá por causa do atendimento. Então, você tem que entender que o mercado, eu falo o seguinte, o mercado dita suas próprias regras. Cabe a gente querer ou não participar do mercado. Não sou eu que vou ditar a regra do mercado, não é você, não é o Fabinho, não é o Kleber, não é ninguém. O mercado tem uma regra própria e a gente vai se adaptando a ele. Eu acho que o maior desafio do empresário hoje é se adaptar muito rapidamente e ficar resistindo pouco. Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Edson, você sempre deixou bem claro o seu posicionamento a respeito de e-commerce. E a sua opinião a respeito de e-commerce, ela continua aquela mesma, que é algo que para o mercado farmacêutico não tende a decolar nos próximos anos? É o seguinte, depende, isso que eu volto a insistir quando a gente olha as informações e a gente quer distorcer ela ou quer enxergar ela do jeito que a gente acha que deve. Quando eu pego os números atuais da própria IQVIA ou da Close-Up, a gente vai ver o seguinte, o e-commerce triplicou de tamanho. É verdade, triplicou de tamanho. Saiu de 0,5% para 1,5% de tudo que a gente vende. O triplicou porque é uma base muito baixa. E agora o e-commerce, e é isso que eu falo da transformação digital. A gente não tem que começar de trás para frente, a gente tem que começar lá do começo para vir até a ponta. A primeira digitalização, a primeira transformação digital vem para a base, vem para a nossa tomada de decisão. O que é fato, que uma farmácia independente, mesmo uma farmácia que pertence a um associativismo, seja ele da Febrafar ou fora da Febrafar, a probabilidade de ter um e-commerce de sucesso é menos do que zero.
Tá? Porque para você ter um e-commerce, você tem que ter 2 características ou 3 características extremamente importantes. Tá? Uma logística horizontalizada. Então, por exemplo, eu montei um e-commerce em Minas, eu tenho uma logística para fazer Minas inteiro, então não adianta eu ter o e-commerce de uma loja. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio é que você tem que ter integração em tempo real com o software que vai ser o teu marketplace, o teu sistema de publicação. Porque o cliente entrou lá, tá, ele não pode comprar vou pegar um produto que está faltando aqui para ficar fácil, ivermectina, e daqui a pouco você não entregar para o cara. Então, quando ele entrar lá para consultar o estoque, eu tenho que dizer que está 0. Aí eu tenho 3 unidades do produto, eu vendi 1, vendi 2, o outro terceiro, o cliente entrou, eu não tenho mais, meu sistema tem que estar zerado. Então, a integração de sistema de estoque é em tempo real. E o sistema de precificação que você vai publicar também é em tempo real. Ou seja, você tem que ter uma política de preço já estabelecida na base que sirva para todo mundo. Então, o e-commerce, ele não é relevante sobre o ponto de vista de volume e ele não é um modelo adaptável para farmácia independente. Você pode ver que os e-commerce são só das grandes redes, assim mesmo no nível muito pequeno. Por outro lado, tem uma questão relativamente de oportunidade grande, que é o que a gente chama hoje, costumeiramente, de delivery, que nada mais é que a entrega em domicílio que as nossas farmácias fazem muito bem. Tá? Que a gente tem condição de dar uma acelerada absurdamente grande. E aí você está trabalhando numa área de influência primária ali da loja, de 2, 3 quilômetros, não mais do que isso, com custo baixo, possível de ser aplicado. Às vezes, parte dessa entrega feita com um menino de bicicleta ou um motoboy, e você estruturar isso bem feito, ter um sistema de captura lá no balcão, de conversar com o cliente, isso é perfeitamente possível. E hoje isso já representa mais do que 10%. Então, o caminho não é e-commerce, o caminho é delivery para a farmácia nossa. A gente... Fabinho. Clebão. Aí, Clebão. Não, só, Ed, você até comentou aí um produto, né, que está faltando, bem relacionado a essa pergunta, né, que eu tenho aqui para fazer para você. A gente viu que com o advento da pandemia, existiu assim, um grande movimento de consumo em relação aos produtos relacionados à Covid. Mas sabemos que, nesse momento, esse perfil é tendencioso. Então, a pergunta, para o pós-pandemia, é possível que algumas categorias se mantenham em alta? Não, eu tenho dito muito, Kleber, que é o seguinte: primeiro que a gente precisaria ter uma clareza maior do que é pós-pandemia. E aliás, só para a gente voltar ao assunto, né, a gente ouve muito agora esse tal do novo normal, né? Será que em 2016, para quem fechou a farmácia, era normal? Será que em 2017, para quem abriu a farmácia, era normal? Então, normal nunca existiu, né? Normal nunca existiu. Então não tem novo normal. A vida nunca foi normal, a vida sempre foi desafiadora. E o pós-pandemia é um termo que a gente usa, talvez até como um acalento na nossa alma, para a gente pensar que daqui a pouco as coisas vão voltar tudo ao normal. É importante a gente só ter a clareza do seguinte: a gente vai viver a economia de distanciamento social por um período relativamente longo ainda. Porque, primeiro, que você não tem ainda tratamento. Por mais que a gente queira, a gente tem aí alguns produtos que a gente, como você disse, está relacionada, mas cientificamente a gente não tem a informação de que esses produtos realmente funcionem desse jeito. Então, é importante a gente ter essa clareza de que as coisas não vão acontecer num espaço tão curto. Quando a gente pensa em vacina, a gente até lê e se anima muito que tem uma vacina, já está em teste, está na fase 3, já está testando 10 mil pessoas aqui no Brasil. Isso é legal pra caramba. Só que para fabricar depois, em escala mundial, que nós estamos falando de imunização de
3, 4 bilhões de pessoas no mundo, o tempo é muito mais longo do que isso, tá? Então, nós vamos ter que nos acostumar a viver um período de um isolamento social, não da forma que a gente vive hoje, de lockdown, de fechamento de comércio, mas a gente vai ter que se acostumar com essa situação de economia de baixo contato. Edson. Não, deixa eu só terminar a pergunta. Qualquer tentativa de adivinhação do que vai faltar, do que vai vender mais, do que veio para ficar, do que veio para não ficar, é adivinhação. Então é melhor perguntar para cartomante do que para mim. Entendi. Mas vamos lá. Você falou aí no lockdown, né? Nós tivemos aí o fechamento de comércio, principalmente nas cidades maiores, aliás, o Brasil inteiro. E com esse fechamento do comércio, as lojas as lojas especializadas em cosméticos foram todas fechadas, né? Aqui em Patinga, por exemplo, tem 3 lojas especializadas no centro, são lojas grandes, mais uma loja gigante no shopping, para uma cidade de 250 mil habitantes. Eu estou falando de 4 lojas grandes, sendo uma muito poderosa. Essas lojas foram fechadas. Bom, eu te pergunto aí o seguinte: a farmácia, como que a farmácia chegou a ocupar essa lacuna de mercado em algum momento? E que residual que isso pode trazer para a farmácia em termos de mix com o fechamento dessas lojas, que são lojas altamente movimentadas dentro desse mercado? O que a farmácia vai levar de legado em cima dessa questão aí do mix de produto de perfumaria e consumo? Eu tendo a dizer o seguinte, Benício, a oportunidade, ela passa na nossa frente, às vezes, diversas vezes. Como que a gente vai aproveitar essa oportunidade vai depender muito mais do comportamento de cada um de nós do que do comportamento do consumidor. Nós tivemos, de um modo geral, muito provavelmente a grande maioria das pessoas que estão nessa sala, que somos farmácias independentes, que estamos na periferia, que estamos nos bairros, nos grandes centros, estamos nas cidades menores, um aumento muito grande da quantidade de consumidores, não só das lojas de perfumaria, mas também das lojas de perfumaria, mas até mesmo de drogarias que são mais centrais, e o consumidor começou a andar menos, ele começou a ter um deslocamento menor e foi para a periferia. Então, eu tenho um novo consumidor dentro da minha loja. Como eu estou aproveitando isso, que significa dizer que eu, pessoalmente, posso capturar esse cliente, trazer e manter ele dentro da minha loja. Por outro lado, outra farmácia que não fez a lição de casa e está fazendo tudo errado, pode simplesmente, quando voltar ao normal, perder todo o cliente que começou a entrar novamente. Essa adaptação não é porque está bom agora que eu tenho que pensar só no momento. Eu queria usar de novo a ivermectina como um exemplo. Tem gente que está olhando a ivermectina só como uma forma de ganhar dinheiro agora. Ninguém tem, então eu posso vender caro. Só que essa é a imagem que você está construindo para o seu cliente lá para frente. Essa é a imagem que você está construindo quando tudo voltar ao normal e ele não precisar comprar ivermectina, ele precisa comprar um outro remédio. Não adianta porque está em falta, está em escassez, eu vou vender mais caro, só eu que tenho. Eu criei uma imagem agora, mas daqui a pouco ela desaparece. Porque é a imagem que eu estou passando para esse cliente que está indo pela primeira vez. Então, esse momento, quando você tem um produto que está escasso, é a hora de você fazer o nome, é a hora do cliente passar a falar: eu nunca prestei atenção nessa farmácia. Na perfumaria, a mesma coisa. Tem um monte de produto que a gente, às vezes, não tinha. Agora a gente tem, está vendendo. Então, cuida bem desse cliente. É isso aí. Ô, Edson, então, assim, você falou do aumento do serviço de delivery e a gente falou um pouco dessa mudança do perfil do consumidor, da migração dele de mais para o bairro. E aí eu te pergunto, como que essa gestão de relacionamento com o cliente, um CRM, ele pode se transformar num aliado para um segundo momento, para tentar reter esse cliente?
E aí eu já aproveito e emendo com a pergunta do Leonardo Lopes Santana aqui, sobre sobre a utilização de recursos tecnológicos aliados à prospecção de clientes, assim, qual que seria a melhor maneira de implantar isso na drogaria? Então, Fábio, eu tenho o seguinte, é claro que talvez aqui vai ter uma parcialidade minha pelo meu modelo de negócio e pelo que eu represento, que é o associativismo, esse agrupamento, às vezes licenciamento de marcas, que a gente tem vários aí em Minas e que são muito bem geridos. Eu acho que é independente, sozinho, quando eu falo independente, quando você está sozinho, tá? Sem ninguém, como se você não está num grupo, num agrupamento de farmácias, no nosso caso, ou associação, ou franquia, é muito difícil de você se organizar sobre todos os aspectos. Primeiro, como gestão de informação, é muito difícil você acessar, é muito difícil você acessar dados, é muito difícil você organizar seu consumidor, sobre organizar seu cliente, porque isso custa caro. O Benício mostrou na palestra dele sobre novos formatos de comunicação com o cliente, né? Isso é muito difícil de se fazer sozinho, é muito caro. Tá? Então, é preciso que a farmácia independente tenha a clareza do seguinte, a gente precisa se agrupar. Tá? Pode ser em redes que pertencem à Febrafar, pode ser em redes que não pertencem à Febrafar. A gente tem a Abrafad aí em Minas, que é um outro agrupamento. O pessoal vai muito bem, tem um nível de crescimento maior do que o mercado, está muito em linha com o que cresce a Febrafar. As farmácias precisam se organizar. Tem que saber o seguinte, sozinho é muito difícil. Sem dados, você não prospera. Você não tem como fazer CRM, você não tem como saber quem é seu cliente. Sem informações, as suas decisões são sempre no chute. É sempre um salto no escuro. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa entender. E aí, quando eu digo de organização, não é entrar em grupos de compra. Porque isso não resolve, isso não é a solução do negócio. A gente precisa entrar em agrupamentos que pensam no mercado mais amplo, mercado de comprar bem, mas vender bem, administrar com eficiência, sabe? A gente ter qualidade na gestão. Então, é muito simples olhar isso. O mercado farmacêutico cresceu nesses últimos 4 anos que o Benício falou aí de fechamento de loja, o mercado cresceu 35%. 35%. Então, vê bem, num período onde o PIB brasileiro foi menos de 2%, no total do PIB brasileiro foi menos de 2%, nós estamos num segmento que cresceu 35%, o que é absolutamente fantástico. Esse ano o PIB brasileiro deve cair mais de 5%, nós vamos ter um crescimento no mercado farmacêutico ainda. Talvez não como estava projetado, mas nós vamos ter um crescimento. O associativismo cresceu 70% nesse período, a Febrafar cresceu 70%. Então não justifica eu estar sozinho. Não justifica. O mercado do independente, que está sozinho, cresceu 18%, cresceu metade do que cresceu o mercado. Porque a gente começa a tomar decisões muito erradas. Sozinho, sem informação, a gente começa a tomar decisão muito errada. É preciso que a gente tenha esse entendimento. É possível você ser independente, mas você tem que ser um independente organizado. Então, Edson, assim, não há como a gente negar o avanço do associativismo nas farmácias no Brasil e quanto que essa alternativa ela garantiu a competitividade e a adequação de pequenos e médios negócios de varejo, né? Então, assim, já dentro daquilo que você está falando, quais que são os principais pilares que levaram o associativismo a crescer acima da média do mercado? Eu vou falar do associativismo da Febrafar, tá, Fabinho? Eu vou ser, talvez, parcial aqui, porque, como eu disse, eu sei que tem outros associativismos e tem bastante redes que não estão na Febrafar e que faz um belíssimo de um trabalho, mas eu vou ser parcial, porque eu consigo falar daquilo que eu faço no dia a dia. A Febrafar já existe desde o ano 2000 e ela tem uma missão muito clara de melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso propósito, e a gente foi, ao longo desse tempo, desenvolvendo ferramentas, processos, metodologias, para que qualquer farmácia nossa tivesse capacidade de competir com qualquer player do mercado, seja aonde ela estiver.
se ela está numa cidade grande, se ela está no bairro, se ela está na cidade pequena, basta ele usar todas as ferramentas que nós disponibilizamos, que ele vai ter possibilidade, ele vai ter meios para poder prosperar. Eu não gosto muito dessa palavra de sobreviver, eu gosto da palavra prosperar. Vai ter meios de prosperar. Porque você vai naquilo que o Benício falou, naquilo que o cliente quer. Tá? Você vai na assertividade. Então, eu consigo medir quem é o meu cliente, qual é o horário que ele vai na loja, qual que é a idade média do meu cliente, qual que é o produto que ele comprou nos últimos 90 dias. Eu consigo fazer uma oferta direcionada para ele. Como o Benício falou aqui, eu tenho uma loja de perfumaria que fechou, eu consigo entender esse cara e oferecer o produto certo, na oferta certa para ele. Eu consigo mandar uma oferta personalizada na casa dele. Eu tenho dados para tomar informação. Para tomar decisão, tem informações para tomar decisão. Então, isso é que o varejo independente precisa entender, isso é capaz. Tá? Muito mais do que a gente se juntar para comprar, porque isso é só um pedacinho. Aliás, um pedacinho menor do que as pessoas pensam. Tá? Porque não adianta eu comprar um produto baratinho, mas não vender. Se eu não tiver venda, isso não vai resolver. Tá? Então, eu preciso pensar primeiro que eu tenho que vender mais. Eu tenho que pensar em vender mais. E você só vende mais se você parar de pensar na árvore e começar a pensar na floresta inteira. Se pensar na floresta inteira. Tem produto que faz sentido vender barato, tem produto que você pode ganhar mais. Entender essa dinâmica faz toda a diferença. Agora, só consegue ver a floresta quem tem administração, senão você só consegue ver a árvore. Okay. Você citou um exemplo na semana passada, um evento que você participou, a respeito do empresário que passa o tempo inteiro fazendo gestão de compras e esquece de fazer a gestão do negócio. E aí, quando ele vai fazer a média do custo que ele comprou, os centavos que ele economizou para fazer uma compra, ele se perde por ter um custo muito mais alto de operação. Ô, Fábio, falar um negócio para você, cara. Eu tenho andado pelo Brasil todo. Agora não, que estou meio parado aqui, mas eu converso com o Brasil todo, o tempo todo. Você sabe que mais de 50%, 60% dos empresários de varejo farmacêutico não sabe qual que é o custo da mercadoria que ele está vendendo. Não sabe, tá? Infelizmente. E aí você vai ver esse cara, ele está brigando pelo centavo que custou a losartana, o que custou a ivermectina, o que custou a dipirona, o que custou os produtos que estão em falta. Ele passa o dia inteiro fazendo cotação para comprar produto de curva C. Tá? É isso que o pessoal precisa entender. Não adianta eu ficar perdendo tempo com isso se eu não olho produtividade da minha equipe, se eu não olho o CMV do meu produto. CMV, tá, para quem não está muito familiarizado, que é o custo médio da mercadoria vendida. É o custo da mercadoria vendida. Se eu não sei quanto que custou, tá, qualquer coisa que eu estou fazendo, cara, e aí a gente começa a olhar para a loja, a energia que se gasta em compra não vale a pena. Tá? Não que você tem que comprar mal. Agora, tem que entender um pouco mais profundamente o que é comprar bem. Quando você fica toda hora trocando o produto da prateleira, principalmente quando ele é genérico, por outra marca, só porque custou um centavo a menos, você não cria nem fidelidade com o cliente. Nem fidelidade você não cria. É isso aí. Fabinho, coloca o Antônio Ricardo no jogo aí, irmão. Estamos aqui, Benício. Beleza, meu querido? Tudo bem, estamos aqui. E aí, beleza? Antônio Ricardo é o gerente regional da Neoquímica, é o nosso principal parceiro comercial, né? Somando as duas linhas. Bem-vindo, Ricardo. É muito importante para nós, parceiro, companheiro que está sempre com a gente aí. Obrigado. Entra em campo aí para você debater com a gente, dar um alô aí para os nossos clientes que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui com 1.300, 1.400 pessoas na sala. Dá um alô para a galera aí. Primeiramente, obrigado, Benício. Queria agradecer aí a oportunidade, né? Obrigado aí, Fabinho, Kleber, próprio Benício aí, Grupo Oriente aí, nosso presidente aí, Edson Tá. Obrigado aí pela oportunidade de participar e de mais uma vez aprender, né? Então a gente sempre está aí num aprendizado constante com todos aí desse mercado e da indústria farmacêutica, né? Trazendo um pouquinho aqui, eu queria só falar com vocês aqui com relação da questão
qual que é a visão da indústria, né, nessa transformação digital, tá? Quando a gente fala um pouquinho, né, quais que são as iniciativas, o que a indústria está fazendo aí para tentar ficar mais próximo, principalmente do varejo aí, por meio dos distribuidores ou por meio de canais de comunicação digital, né? Então, quando a gente vem aqui, acho que uma das primeiras iniciativas é participar apoiar tudo que os nossos parceiros aí estão implementando por meio da comunicação digital, e uma delas é o Feirão, aí que a Oriente está de parabéns por essa iniciativa, por esse grande evento, e é um prazer para a Neoquímica participar aí, dessas ofertas e chegar, né, até os nossos principais clientes aí, que são nossos varejos aí, com a gama de ofertas, brindes, e participar dessa iniciativa. Outra também é participar também de iniciativas pioneiras, como o do Clube Oriente, da Oriente. Então, aí a gente está participando, vamos ser um dos principais aí, parceiros, né, apoiando essa iniciativa. A ideia é que a gente participe e chegue a mais de 1.000 lojas, né, do Clube Oriente. E outra iniciativa também da indústria é a nossa plataforma Neofarma, né, que nós conseguimos chegar ao varejista, né, aos balconistas, farmacêuticos, tanto por meio da plataforma, como também por meio dos nossos distribuidores, né, que são nossos principais parceiros aí, no nosso caso aí, Oriente e Minas. Então, quando a gente fala aqui um pouco da plataforma, né, então a plataforma que ela está disponível de smartphone ou a nível de seu computador também, notebook. Então, é só você entrar, se cadastrar lá, tem todo o passo a passo. E por meio dessa ferramenta aqui, você consegue acessar conteúdo que a indústria disponibiliza de forma digital, né? Que são blogs, aí tem quiz, tem cursos, né, que são certificados pelo Instituto Racine, e ações voltadas aí, de comunicação para o varejo. Nós temos também um programa que também ele é linkado com essa plataforma, também Farma Excelência, que é uma plataforma para premiar e reconhecer aí o nosso varejo, né, que trabalha aí com nossos produtos aí por meio dos nossos distribuidores, aí, nossos principais parceiros. E também essa plataforma também ela é 100% conectada com o Neofarma, né? Então, nessa plataforma, você consegue aí, trocar aí pontos em brindes. Então, procura aí um representante da Oriente, que ele pode te passar mais informações aí com relação a essa plataforma. E uma das nossas iniciativas agora nessa pandemia foi o Oriente-me, né? Então, também por meio da plataforma Neofarma, nós disponibilizamos aí para os nossos balconistas e farmacêuticos também que estão cadastrados na plataforma um serviço de atendimento psicológico, tá? Então, onde você consegue ter atendimento psicológico por videochamadas e também por WhatsApp, né? De forma ilimitada também por WhatsApp. Então, é mais uma iniciativa da indústria desse formato. Então, assim, pode se cadastrar, né, dentro e acessar. E esse aqui são os principais benefícios que a indústria tem trazido e tem se linkado aí com vocês aí do varejo de uma forma digital, meio dessas plataformas aí dos nossos principais parceiros aí, como o Grupo Oriente. Obrigado, gente. Obrigado você, Ricardo. Mais alguma consideração, Fabinho? Nós já estamos indo para 1h20. O assunto tá bom, que a sala continua cheia, presidente, de 1.300 a 1.400. O povo não arreda o pé, não. Mas, Fabinho, vê aí mais as considerações finais para a gente poder ir partindo para o encerramento, porque amanhã tem mais. Então, Benício, assim, só aproveitar a audiência, já falar quais os produtos promocionais exclusivos para quem vai estar conosco na live de amanhã. A gente vai estar com um preço especial para quem nos prestigiar amanhã na Drosp mais Etinil com 21 do Legrand, o Esomeprazol de 20 com 28 do Legrand, um preço super especial no SPEC, o Gastrogel Fresh Menta, o Gripinil com 20, a castanha da Índia Varivax do Natulab, né, de 100 mg com 30, e a Maxalgina solução de 100 ml. Opa, não esquece mais o termômetro digital. O termômetro é na quarta. Ah, na quarta? É na quarta. Não pode adiantar, não? Não. Presidente, suas considerações finais, meu irmão. Benício, primeiro eu queria de verdade agradecer
a gente tinha já marcado há cerca de quase um ano atrás a minha participação no evento de 30 anos de vocês, então parabenizar pela trajetória, parabenizar por esses 30 anos de vocês, parabenizar pelo que vocês têm construído aí, pela relação que vocês têm com as nossas farmácias, nossas lojas, a parceria que nós temos estabelecido com a Febrafar, junto com vocês, junto com as lojas da Farmarcas aí em Minas, que também onde que nós temos a maior representatividade. Então, de novo, parabenizar por tudo isso, pela trajetória, pelo evento, acho que é inovador, importante para as nossas farmácias. Se eu pudesse deixar um único recado para todas as nossas lojas, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, primeiro é o seguinte, a gente não tem que se preocupar com o que o concorrente está fazendo. A gente tem que se preocupar com aquilo que nós não estamos fazendo, aquilo que nós estamos deixando de fazer. A gente tem que se preocupar muito com o seguinte, se o concorrente consegue fazer, eu também consigo. Se o concorrente consegue prosperar, eu também consigo. Se o mercado cresce e eu não cresço, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. E isso não está na capacidade ou na condição de compra. Hoje de manhã eu recebi uma nota, uma fotografia de um cupom fiscal de uma loja, de uma grande rede aí de Minas Gerais, com o preço que o cara estava vendendo um produto. Né? E o dono da farmácia meio que choramingando em relação a isso. Né? Falei, o cara conseguiu fazer tudo o que ele queria. Talvez ele tomou R$1 de prejuízo nesse produto, mas ele tomou 2 horas do seu tempo e te arrumou uma gastrite para você sofrer o resto do dia. Né? Tá? Porque a gente deixa... E é um amigo nosso, grande amigo nosso, certamente vai estar aqui, tá? E ele sabe, eu brinco o tempo todo com ele sobre isso, mas a gente muitas vezes a gente sabe mais do concorrente do que da gente mesmo. Você começa a perguntar para o cara como é que está o mercado, ele discorre durante meia hora o que o concorrente está fazendo. Aí você pergunta, mas e você? Aí eu estou sofrendo, porque o concorrente está fazendo alguma coisa e eu não estou. Se o mercado está aí e alguém consegue fazer, eu acho que eu também consigo. Basta eu procurar os meios corretos para isso. E aí a gente tem um pouco, sabe, como eu disse, de humildade em entender que o desafio não é sozinho, o desafio coletivo ele é mais fácil de ser rompido, que a gente precisa pensar que tem dados e informações para a gente tomar a decisão mais assertiva, que não adianta eu ficar tentando adivinhar ou achar que eu sei a cabeça do meu cliente, que eu não sei, ninguém sabe. Eu posso saber de mas eu não sei dos 5 mil pessoas que frequentam a minha loja. Então, quando eu começo a adivinhar muito, é porque provavelmente eu estou tomando decisão errada. O mercado, vou repetir, como é que eu comecei e eu vou terminar. Não é nem mais fácil, nem mais difícil do que foi no passado. Eu entrei em farmácia em 1974, mas eu entrei no associativismo em 1996. Se eu pudesse pegar lá a ata de reunião, da primeira reunião do associativismo, eu ia pegar e estava escrito assim, nós temos que montar uma associação porque o mercado está desafiador. Daqui a pouco vai quebrar todo mundo. Isso foi em 96. A gente vem falando isso de lá até aqui. Só que o que mudou é o desafio, o nome do desafio. Mudou um monte. E nesse caminho vai ficando gente que não se adapta e vai entrando gente que está mais adaptada. O fato é que o mercado cresceu 35% nesses 4 anos. Quem soube aproveitar está nadando. Quem não soube está reclamando. Isso aí. Fabinho, quer dar uma boa noite para a turma, Clebão? Boa noite, agradecer a todos. Obrigado, Edson. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que nos acompanharam. É uma satisfação enorme para a gente poder trocar essa ideia com vocês aí. Com relação aos itens de hoje, pessoal, nós vamos pedir meia hora só para o nosso pessoal de tecnologia mapear todos os CNPJs que estavam presentes. E aí, daqui a meia hora, já vai estar disponível com toda a nossa equipe de venda para que vocês passem os pedidos que terão condição especial para quem nos prestigiou hoje. Grande abraço, boa noite e até amanhã. Eu quero agradecer também, né, todos os nossos clientes que estiveram conosco hoje. Como o Edson bem disse, amanhã
Durante a semana teremos mais, com conteúdo excelente. E que Deus abençoe aí todos vocês, que possamos seguir firmes e fortes aí nessa parceria. Obrigado, Edson, Fabinho, Benício, Antônio Ricardo e todos que estiveram conosco aí. Boa noite. Deixa eu dar agora a notícia boa. Deixa eu dar a notícia boa no encerramento aqui para os nossos clientes e fornecedores. Nós tivemos aqui na nossa live um público de 1.400 participantes, né, no pico. Nós, até o momento, nós estamos na nossa empresa com 4.087 pedidos para serem faturados. Nós positivamos até o momento, hoje, 1.503 clientes. Dos pacotes, foram 580 pacotes vendidos e 580 brindes liberados. Então, quer dizer que aqueles 2.000 brindes lá, Fabinho, nós vamos ter que dar um jeito, porque vai não chega até sexta, não, né? Cota. Benito, só uma informação adicional, é o seguinte, quem participou hoje tem 24 horas para passar o pedido para nossa equipe, não precisa ficar preocupado, não. Fabinho, você considera que tem 1.400 pessoas, mas em média, se você pegar que tem vários empresários com mais do que um CNPJ, a gente provavelmente tem aí umas 4.000 CNPJs na... É verdade. Daqui a pouquinho a gente consegue até ter essa informação, mas muito bem lembrado. Obrigado, Edson. Muito bem lembrado. CNPJ. Porque, ó, eu estava vendo aqui, só tá o Eduardo aqui, o Zé Lúcio, eu estava conversando com eles aqui no particular, só aí a gente está falando de 20 lojas, né? E vários empresários que eu vi aqui, que eu conheço, que são empresários de mais do que uma loja. Então, você tem, às vezes, algumas pessoas assistindo mais do que uma pessoa na sala e também os múltiplos de CNPJs. Bem lembrado, obrigado. Meu presidente, meus amigos, nós estamos orgulhosos, nós estamos felizes, nós, como diz lá na roça, mexe na água para os peixes aparecer. Nós estamos com saudade. O povo falando aqui, 17 lojas da Natura, outro falou 12, a galera está toda aqui se manifestando. Mesmo, aqui, que beleza, que beleza. Rede Natura. Obrigado, Natura, obrigado, Du, obrigado. Se manifestando. Aí, Dúcia está aqui, 2 CNPJ, tem 3 CNPJ, que bacana. Minha gente, até amanhã. Amanhã nós vamos estar juntos, nós precisamos de andar, viu, meu presidente? Assim, o Jean acabou de mandar um recado, amanhã é com ele, né? Abraçado, amanhã é com ele. Manja muito de não medicamento, na área do autosserviço, autocuidado, manja muito. O Jean é um cara que conhece muito. Professor da SPM, diretor da Medquímica, manda muito. Isso aí. Minha gente, já estamos muito felizes pelo sucesso alcançado, graças à ressonância, graças ao apoio que vocês nos deram, tanto os nossos fornecedores, principalmente os nossos clientes, a nossa equipe de venda. Um grande abraço para todo mundo, que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. E amanhã, às 19 horas, no mesmo bate-local, confere o nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço para todos. Obrigado. Muito boa noite. Obrigado. Valeu, um abraço, obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Edmilson, diretor executivo da empresa Monta Farma. Eu espero que vocês tenham aproveitado o webinar e tenham feito ótimas negociações. Lembrando que na sexta-feira a Monta Farma sorteará excelentes móveis que ajudarão você a alavancar ainda mais as suas vendas.